No leste asiático, os anjos usam mantos de luz. Conheça as Tenyo, as donzelas celestiais. Sem armas ou julgamentos, elas protegem o universo através do poder da harmonia e da dança sagrada. Ao anoitecer, quando as lanternas do vilarejo já tremiam na brisa, uma jovem copista chamada Aiko encontrou um pergaminho antigo escondido entre livros de laca rachada. O texto falava das Tenyo, donzelas celestiais que desciam ao mundo não para guerrear, mas para sustentar o equilíbrio entre os homens, os espíritos e o céu. Aiko cresceu ouvindo que tudo aquilo era mito, porém a tinta do pergaminho ainda parecia viva. Nele, havia a descrição de um agoromo, um manto feito de plumas e luz, capaz de fazer uma criatura atravessar a névoa entre os reinos. Aiko se impressionou com a ideia de seres que não precisavam de armadura nem espada, porque a própria harmonia era sua força. Na mesma noite, enquanto caminhava até o lago, ela ouviu uma música tão delicada que parecia brotar da água. Sobre a superfície, dançava uma figura de beleza serena, envolta por um véu claro que cintilava como lua sobre arrozais. A jovem percebeu então que não era uma simples visão. A Tenyo a observava com olhos tranquilos, como se já a conhecesse há muito tempo. Aiko se aproximou sem medo, mas a presença da donzela vinha acompanhada de um alerta silencioso. O vento no vilarejo havia mudado, e os sinos dos templos soavam de forma irregular. A Tenyo explicou, com voz suave, que um desequilíbrio antigo se espalhava pela região. Um homem ambicioso havia encontrado uma forma de separar o agoromo de seu vínculo sagrado, esperando usar o tecido celestial para obter poder sobre os vivos. Movida pela urgência, Aiko acompanhou a mensageira até o santuário da montanha. No caminho, viu campos ressecados, pássaros em silêncio e moradores inquietos, como se o mundo tivesse esquecido seu ritmo natural. No topo, dentro de uma sala de pedra, o artefato já estava exposto. O ambicioso comerciante segurava o manto com ambas as mãos, mas o brilho da peça parecia fugir de seus dedos. Quando Aiko entrou, ele riu e disse que, sem aquele tecido, até mesmo uma criatura do céu ficaria presa à terra. A Tenyo não respondeu com raiva. Ela começou a cantar uma melodia antiga, e a música encheu o espaço como água em vaso seco. Aos poucos, o agoromo deixou de ser objeto de posse e retomou sua forma verdadeira de luz em movimento. O homem recuou, cegado pela própria cobiça, e o manto pousou nos ombros da donzela como uma aurora viva. Nesse instante, a montanha inteira pareceu respirar. Os sinos voltaram ao compasso correto, os campos receberam umidade e o lago refletiu novamente as estrelas. Antes de partir, a Tenyo tocou a testa de Aiko e lhe concedeu uma bênção, a capacidade de perceber a harmonia escondida nas coisas simples. Desde então, a copista passou a registrar não apenas histórias, mas também sinais de equilíbrio, como quem guarda uma ponte delicada entre o céu e a terra. E assim o vilarejo aprendeu que o divino não se impõe pelo medo. Às vezes, ele chega em forma de dança, fragrância de lótus e um manto de plumas que só pode ser sustentado por quem compreende a pureza do mundo. Amanhecia quando a Tenyo desceu até a praia silenciosa. A água do lago parecia guardar a cor do céu, e o vento passava leve entre as árvores como se temesse interromper aquela paz. Perto da margem, um pescador chamado Ryu observava em segredo. Endividado, cansado e tomado pelo desejo de escapar da própria miséria, ele viu um manto de penas pousado sobre um galho e, sem pensar, o escondeu sob o cesto de pesca. Quando a Tenyo percebeu a ausência de sua vestimenta de luz, não ergueu a voz nem lançou maldição. Seus olhos eram profundos e quietos, como a superfície de um espelho antigo. Ela se aproximou de Ryu e falou com firmeza serena, pedindo o manto de volta. Ryu, surpreendido, tentou negar. Mas a presença dela fazia parecer inútil qualquer mentira. Sem o manto, a Tenyo não podia retornar aos céus. Ainda assim, não implorou com desespero. Ofereceu um acordo: se Ryu lhe devolvesse o objeto sagrado, ela dançaria para ele uma única vez, uma dança capaz de tocar o coração de qualquer ser vivo. O pescador hesitou. Esperava temor, não compaixão. Esperava castigo, não beleza. Mesmo assim, aceitou.
Então, diante do lago imóvel, Atênio começou a dança celestial. Seus passos eram tão leves que mal tocavam a terra, mas onde seus pés passavam, a areia parecia se purificar. Seu corpo desenhava círculos de harmonia, e cada gesto criava uma quietude diferente, como se o mundo inteiro respirasse mais devagar. Rio sentiu o peso de suas escolhas. A ganância que o guiara no início agora lhe parecia pequena e sombria. Pela primeira vez em muito tempo, chorou sem vergonha. Não por medo de perder a chance de salvação, mas por reconhecer a beleza que havia tentado aprisionar. Ao fim da dança, Atênio estendeu a mão. Rio devolveu o manto com os olhos baixos, como quem entrega de volta algo mais precioso do que poderia compreender. Assim que o vestiu, ela se tornou luz outra vez. O ar se abriu em silêncio, e a ascensão foi suave, sem ruído, sem espetáculo, apenas uma saudade luminosa que permaneceu no horizonte. Rio voltou para casa transformado. Desde aquele dia, selou suas redes ao entardecer para ouvir o som do próprio coração, e aprendeu que nem toda força vem da punição. Algumas presenças elevam sem ferir, corrigem sem humilhar e conduzem a alma de volta ao seu lugar de origem. E, nos templos distantes, quando a música sagrada ecoava entre as colunas, dizia-se que ainda era possível ouvir, por um instante, a passagem de uma Atênio sobre nuvens perfumadas, lembrando ao mundo que a graça também salva. Seu like e comentário impulsionam o nosso canal. Compartilhe para a comunidade crescer e se inscreva para não perder nada. Obrigado!